palavra, cruzada, palavra cruzada, palavra, cruzada, palavra cruzada, palavra cruzada. Na antiguidade europeia, muitas vezes se confundiam as figuras do chefe de Estado e do líder religioso. Durante a Idade Média, a influência da religião era tão forte que as decisões políticas não eram tomadas sem a aprovação da Santa Igreja. Com a expansão do poder do cristianismo, a Igreja Católica liderou uma perseguição contra quem não concordasse com seus dogmas. Esse período ficou conhecido como Inquisição. Milhares de pessoas foram torturadas por praticarem atos considerados bruxaria, heresia ou simplesmente por serem praticantes de outra religião que não o catolicismo. Herege é aquele que professa uma heresia ou pratica doutrinas contrárias aos dogmas concebidos pela Igreja. Ciel Vieira é ateu. Ele evitava discutir religião por temer ser considerado um herege. Ateu é aquele que não crê em Deus ou em qualquer ser superior. Ciel poderia ter nascido na Idade Média, mas nasceu na década de 90 no Brasil sob um regime de Estado democrático de direito. No Estado de direito, o poder público é definido e controlado por uma Constituição. A Constituição Federal de 88 estabelece a liberdade de crença e de religião como um direito individual que deve ser respeitado. A liberdade de crença engloba o direito que o indivíduo tem de não crer em Deus, como é o caso de Ciel, e também engloba a liberdade daquele que crê em Deus, como é o caso de Cláudio Fonteles. Membro leigo da Ordem dos Franciscanos, movimento da Igreja Católica baseado na vida de São Francisco de Assis, Cláudio Fonteles é ex-procurador-geral da República. No período que atuou nesse cargo, deu parecer contrário ao aborto de anencéfalo e ao uso científico dos embriões. Assim como Cláudio, Jefferson Dias também é católico. Além disso, é praticante de yoga e atua como procurador do Ministério Público Federal. Cristão, Jefferson Dias ficou conhecido nacionalmente não por sua fé, mas por suas ações em defesa do Estado laico. Ciel, Cláudio e Jefferson são os convidados do programa de hoje, que tem como tema a palavra laico. Ciel Vieira tem 19 anos e nasceu em Miraí, Minas Gerais. A pequena cidade mineira possui cerca de 14 mil habitantes e surgiu ao redor de uma capela construída em homenagem a Santo Antônio. Atualmente, Ciel mora em Juiz de Fora, onde se prepara para ingressar na Faculdade de Medicina. Mas foi em Miraí, na escola pública em que cursou o ensino médio, que Ciel foi discriminado por se recusar a rezar o Pai Nosso em sala de aula. A professora acabou me discriminando na frente de todos os outros colegas de sala. Pedi para todo mundo se levantar para fazer orações em todas as primeiras aulas que ela tivesse na semana, como ela fazia em todas as salas. Como eu era ateu e ela acabou percebendo isso porque eu não me levantava, ela acabou me discriminando, falando que o jovem que não tem Deus no coração nunca vai ser nada na vida. Assim como Ciel, o promotor do Ministério Público Federal, Jefferson Dias, também luta para garantir que a Constituição seja respeitada. O promotor católico moveu a ação que pedia a retirada do Deus seja louvado das notas de real. A expressão foi introduzida em 1986, quando José Sarney era o presidente da República. Jefferson Dias também é o autor da ação que pede a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas. Na instrução do processo foi bem interessante, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir líderes das principais religiões do Brasil. Então eu levei a foto de Exu e perguntei para todos, se tivesse Exu, né, numa sala de audiência. E Exu é um símbolo, para quem é católico, um pouco complicado, porque ele está envolto em chamas e tem um tridente. Né? E aí as perguntas foram, me senti extremamente mal, porque esse símbolo, né, remete a uma outra figura bíblica. E é muito interessante porque é a divindade das decisões justas. Ao contrário de Exu, entidade não grata nos tribunais, a presença da cruz nos fóruns é muito bem-vinda para os cristãos, pois a cruz lembra aos juízes que Jesus foi levado à morte injustamente. Para eles, a cruz serve de alerta para que novas violações não sejam cometidas. Além de estar nos tribunais, a cruz também está presente em diversas repartições públicas. Cláudio Fonteles, franciscano e ex-procurador-geral da República, acredita que a utilização de símbolos religiosos em repartições não altera a laicidade do Estado. Nasce lá na Itália uma mãe pedindo que fosse retirada o crucifixo da sala de aula do seu filho
porque estaria a incutir na criança, né, um único viés religioso e tal. Isso aí percorre as instâncias todas da jurisdição italiana, né, e chega até a última instância, que é a Corte, que é supranacional, né, Comunidade Europeia, portanto. Aqui todos os países europeus, né, ao fazer o tratado, submetem a decisão. E a Corte que não tem nada a ver, porque, além de ser um símbolo religioso, mas não é só um símbolo religioso, e transcende até a realidade de um símbolo religioso. Porque aquilo ali é um símbolo cultural da formação dos Estados europeus. E o Brasil, a história, isso é um dado eloquente, né? Você veja, quando os portugueses aqui chegam e nos descobrem, o que fazem, a primeira coisa que fazem é rezar a missa. Esse da tradição me preocupa um pouco, por quê? Porque em nome da tradição se pode justificar tudo. Em nome da tradição se justificou por muito tempo a escravidão. Então acho que usar a tradição para justificar é um pouco complicado. Mas mesmo assim, então nós pedimos ação. Tudo bem, então os que já estão não se tira, mas não se coloca mais. Mas também não se aceita, porque como é da tradição colocar, então deve-se deixar colocar. O Brasil é um Estado laico e não um Estado ateu. Estado ateu significa um Estado que rejeita todas as formas de religião. Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso, ou seja, tem como princípio a imparcialidade, não apoiando ou discriminando nenhuma religião ou ausência dela. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, o número de católicos no Brasil diminuiu. Enquanto isso, houve o crescimento de evangélicos, espíritas e pessoas que se declaram sem religião. Ainda assim, o Brasil possui a maior população que se afirma católica do mundo. A professora Ediciel é católica, mas leciona em uma escola pública, geografia e não religião. Quando o assunto é ensino religioso nas escolas públicas, a própria Constituição deixa dúvidas. O artigo 210 institui um ensino religioso de matrícula opcional, porém não estabelece qual ou quais religiões serão ensinadas. Já o artigo 19 da mesma Constituição consagra o princípio do Estado laico no momento em que proíbe qualquer favorecimento de uma religião em detrimento das outras. Que acabar fazendo o vídeo que eu fiz quando eu estava no terceiro ano, para que isso servisse de uma forma de denúncia, né? Porque já que nada que eu fazia lá estava resolvendo, nem conversar com a própria professora resolveu a minha situação, eu tive que apelar para esse vídeo. Após eu ter postado esse vídeo no YouTube, eu enviei o link do vídeo para a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E de lá, como a página já tinha mais de 80 mil seguidores, esse vídeo conseguiu certa notoriedade em muito pouco tempo. Gostaria de agradecer também todo mundo que comentou positivamente, ajudou de uma forma ou outra. Família, amigos, e até quem eu não conhecia, que veio me ajudando. 2 dias depois que eu postei o vídeo, a diretoria veio me procurar para conversar, perguntando o que eu gostaria de fazer em relação a isso, pedindo para deletar o vídeo. Inclusive rejeitei, lógico que eu não ia deletar, porque sem problema nenhum resolvido, eu ia deletar o vídeo para quê? Né? Minha mãe marcou uma reunião com os diretores e a inspetora regional lá na escola para resolver isso. Então na reunião ficou o diretor, a professora, a inspetora regional e a minha mãe. A inspetora regional já veio falando uma coisa completamente absurda com ela. Ela falou que o dever da escola é arrebanhar o tipo de aluno que o pai deixa ser ateu. Que absurdo, né? Ela desconhece o Estado laico. Obviamente, a livre liberdade religiosa consta na Constituição. A inspetora disse que não conhecia essas leis e que não precisava disso tudo, não precisava de vídeo, não precisava de nada do tipo. O curioso é que ninguém fez nada antes do vídeo ser feito, né? Todo mundo já sabia do problema, mas ninguém fez nada. Enfim. Eu posso não ser o único ateu na escola, eu posso ser o único que quis manifestar isso de certa forma, e não só para ateus, como o Estado é laico,
ele abrange não só essas religiões mais conhecidas, como as outras minorias também. Depois disso, eu continuei fazendo as reclamações na diretoria da escola para que a professora parasse de fazer essas práticas, porque minha causa não era a única nisso tudo. Gostaria que ela respeitasse a Constituição brasileira, que, na verdade, delimita que esse tipo de manifestação religiosa não pode ser feito nas repartições públicas estaduais. Olha aqui, olha aqui. Está no meu corpo, né? Mas você pode também, se você começa a ir para uma posição mais extremada assim, você dizer, então, por favor, olha, você tire isso daqui, esse seu símbolo franciscano. Porque eu não sou franciscano, aliás, eu não sou religioso, eu não quero nada disso, e eu não quero que você, já que você está num espaço público, como aqui estamos nós no espaço público, você não tem o direito de usar esse símbolo que não deixa de dar uma marca, né, para eu que não quero nada disso. Pegou? Eu acho que aí a gente resvala, aí voltamos lá para o extremismo. Porque eu acho que tem um certo limite à laicidade do Estado. Por exemplo, as pessoas falam muito da sala onde trabalha um profissional, né? Então eu me convenci que na sala onde trabalha um profissional, ele pode colocar símbolos religiosos. Um juiz, um promotor, um procurador, ele pode colocar símbolos religiosos. Por quê? Porque é facilmente identificável que aquele símbolo religioso é a manifestação da religiosidade daquele profissional. Agora, num ambiente de atendimento ao público e onde trabalham várias pessoas, onde não é possível você individualizar de quem é a manifestação, então não seria possível, me parece, a colocação no símbolo. Porque se você não consegue individualizar de quem é a manifestação da religiosidade, aquilo parece ser a manifestação da religiosidade do Estado. E o Estado aí não pode ter religiosidade, não pode manifestar a religiosidade. O que mais me chamou a atenção foi o fato de um decreto de 1890 ter determinado já essa retirada de símbolos religiosos e até hoje não ter sido executado. As relações entre o Estado e a Igreja foram explicitamente próximas até o Brasil Império. A Igreja garantia a disciplina social e executava tarefas administrativas que hoje são atribuições do Estado, como o registro de casamentos, nascimentos e mortes. Como moeda de troca, o Estado nomeava membros da Igreja para cargos públicos e concedia licenças à construção de novas paróquias. Com a proclamação da República, surge em 1890 o primeiro decreto que separa a Igreja do Estado. Mas até hoje, o Brasil não conseguiu fazer essa separação de fato e, em alguns momentos, professa a fé. Em 1988, a Constituição que estabelece o Brasil como Estado laico é promulgada com a expressão "sob a proteção de Deus" impressa em seu preâmbulo. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Há um artigo que há de indicar essas duas vertentes, que elas deveriam rever suas posições, que está na própria Constituição, não é? E está num parágrafo do artigo 5º, de cabeça agora não sei qual é, mas é um dos postulados, né, alicerce da democracia, que é você, no mesmo tópico normativo, você assegura o quê? A liberdade olha como estão juntas, casadas, a liberdade de consciência e a liberdade de crença. Ou seja, o laico e o religioso se casam. Eu acho que nós temos que avançar muito para garantir o Estado laico. Acho que hoje, infelizmente, apesar da previsão constitucional, o Estado não é laico. O Estado ainda manifesta religiosidade em vários aspectos. Então, acho que ao ostentar um símbolo religioso, ao colocar na cédula "Deus seja louvado", a prever preceitos morais e religiosos influindo na vida das pessoas, impondo restrições, como se tenta impor restrições aos homossexuais, acho que são manifestações contrárias ao Estado laico. Se você parte do pressuposto que a sua religião é a única coisa no mundo, é a única que está correta no mundo, você já não aceita as opiniões alheias, você não aceita as divergências de ideologia, você acaba não aceitando todas as outras diferenças e acaba falando como se a sua religião fosse a única verdadeira no mundo. Nessa Constituição também estão previstos os direitos e os deveres do cidadão. Os direitos são garantidos graças à atuação do Poder Judiciário, mas é o Poder Legislativo que fica responsável por criar as leis que serão as garantias dos direitos da sociedade. Tem que entrar! Democracia no Congresso já! Além da Casa do Poder Legislativo, o Congresso Nacional é também a Casa da Democracia.
defensor da liberdade religiosa. O Estado laico é o maior defensor da liberdade religiosa. Apesar da Igreja ser separada do Estado desde 1890, a presença de bancadas religiosas legitimamente eleitas dentro da Casa da Democracia é expressiva. Para muitas religiões, o uso de contraceptivos, a união homossexual e o aborto são assuntos condenados. Nessa Casa Democrática se votam leis. As leis não são feitas para obedecer às doutrinas de uma religião, pois a lei deve entrar na vida de todos. Deus, então, né, é quem tem a palavra final nas relações humanas, políticas, sociais, culturais? Não. É o homem. O homem é senhor da sua história. Né? E a sua história compreende todas as suas atividades. O que é a história do homem? Tua, minha, dela, todos nós aqui. Né? São as manifestações políticas, culturais, sociais, familiares. Né? Então nós somos os senhores da nossa história. Acho que nós precisamos nos libertar da ideia de que a lei é uma manifestação ou religiosa da natureza. A lei é um pacto cultural de uma sociedade em um determinado momento histórico. O Brasil hoje vive um momento de pluralidade, né? De multiculturalidade. Então, acho que é importante reconhecer que já não é papel da legislação repetir preceitos morais, religiosos ou mesmo preceitos que se tem como naturais, como se fosse algo da natureza, algo imutável. O ser humano tem que ter noção, o cidadão tem que ter noção que a lei é um pacto, é um produto cultural criado em um determinado momento histórico para regulamentar a vida naquele momento e não para reproduzir preceitos que tenham sido dados por Deus ou pela natureza. O Estado, por ser democrático, ele tem que permitir que as pessoas convivam. E até mesmo os irmãos e irmãs, né? Ou agnósticos, ou ateus, enfim, ou que a presença de Deus não existe. Essa diversidade de pensamentos é uma coisa que gera debates muitas vezes amigáveis, que fazem crescer o próprio conhecimento. Você conhece culturas novas, você conhece opiniões, e isso, para estar sendo tratado de forma respeitosa, é positivo para ambos os lados. Jefferson Dias perdeu a ação judicial que pedia a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas. Na decisão, foi alegado que a utilização dos símbolos faz parte da tradição brasileira. Jefferson recorreu e o processo agora aguarda a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O Brasil se destaca por ter várias formações religiosas e por essas formações conseguirem viver em harmonia. Ciel, Cláudio e Jefferson são brasileiros, com distintas crenças e opiniões. Enquanto sociedade, são regidos pela mesma Constituição e possuem os mesmos direitos e deveres. Por ser laico, o Estado deve optar por uma posição neutra, não priorizando uma religião a outra. Já os cidadãos, semelhantes de Ciel, Cláudio e Jefferson, têm total liberdade para exercer sua religiosidade ou sua não religiosidade. O Brasil é laico, não graças a Deus, mas graças à defesa da democracia.